Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. A gente vai ter oportunidade hoje de juntos estudarmos sobre o Evangelho. E eu estou muito animado por isso, porque existem algumas bases e alguns fundamentos da nossa fé, do cristianismo, que a gente meio que não tem levado em conta nesse tempo, não tem aprendido, né? As pessoas não têm ensinado sobre os fundamentos, como o próprio princípio da escola. A gente tem falado muito sobre 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. O 10 fala sobre ser sábio construtor e avaliar sua própria construção. E o 11 fala sobre o fundamento, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está sendo posto, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre alguns fundamentos do Evangelho. A gente não vai entrar em alguns conceitos que de alguma forma vai trazer divergência, mas o nosso propósito é trazer uma convergência sobre alguns fundamentos da nossa fé, algumas bases do cristianismo, e de forma muito simples a gente vai estudar, olhando à luz das Escrituras, tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para a glória de Deus. Amém? Então, antes de começar, eu queria orar com você, como sempre. Se você puder aí fechar os seus olhos, onde você está, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Jesus, engrandecer o Teu nome. Reconhecemos, Jesus, que Tu és soberano, reconhecemos a Sua paternidade sobre nós, reconhecemos e honramos a vida do nosso Deus e Pai, que amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu único Filho. Honramos também o Filho, Jesus, o Cristo, que, sendo obediente ao Pai, morreu em nosso lugar, foi sacrificado por amor, para remissão, por perdão de toda a humanidade. Aí nos dá o direito de ter a vida eterna mediante o sacrifício de Jesus. Nós honramos a pessoa de Jesus, honramos o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, Pai, eu oro para começar essa aula te pedindo sobre Salmos 119, versículo 18. Desvendo os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua palavra. Eu oro isso de forma coletiva. Jesus, desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Sua palavra. Traga luz ao nosso entendimento, nos dê clareza à luz das Escrituras. Espírito Santo, nós te pedimos revelação, textos que nós falaremos, que nós meditaremos nesse momento, que o Senhor possa trazer não a mesma medida de revelação que tivemos um dia, ou já ouvimos alguém falar sobre esse texto, mas nós te pedimos uma porção nova, uma porção para esse tempo, uma graça, uma revelação de acordo com esse tempo. Fale conosco, é o que nós te pedimos, à luz da Tua palavra, através do Teu Espírito. Jesus, que o Senhor seja o nosso professor dessa aula, fale conosco, nos dê clareza para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu quero começar a aula de hoje, nós vamos estudar sobre o Evangelho, e eu quero começar com uma palavra do apóstolo Paulo, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Eu queria que você declarasse isso aí onde você está. Eu não me envergonho do Evangelho. Gil, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Você precisa entender isso já de início. O Evangelho, ele não tem poder. O Evangelho é o próprio poder. O Evangelho é o poder de Deus. Ele não contém o poder de Deus. Ele é poder de Deus. E eu não me envergonho do Evangelho. Amém? Se você pode aí, declare comigo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois do grego. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo. Então nós vamos começar do início da história. Nós vamos ir para Gênesis, no capítulo de número 1. Se você
está sem a sua apostila e abre em Gênesis capítulo 1. Eu queria, antes de ler esse texto, eu queria dizer algo para você. Na criação, vemos Deus criar o homem e dando autoridade para tal dominar sobre a terra. Deus delegou autoridade ao homem. Nós vamos ler os textos para você ter entendimento de onde nós queremos chegar. Então, a autoridade de Deus, Deus delegou autoridade, deu o governo para o homem. O homem, na verdade, era um gerente, vamos usar essa colocação, de toda a terra. Então, Deus reinava sobre o homem e o homem reinava, exercia governo sobre a criação que ele havia delegado autoridade para o homem. Então o homem exercia governo sobre a terra. Nunca Deus delegou autoridade para um homem governar sobre o outro homem. Adão não governava sobre Eva. Adão governava em favor de Eva. A autoridade de governo nunca foi governar sobre uma pessoa, mas foi sobre aquilo que Deus havia criado. Não pessoa, mas a criação em especial, a terra e tudo que havia sido criado. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você puder, marque aí na sua Bíblia a palavra imagem e semelhança. Tenha ele domínio, a palavra domínio também, marque na sua Bíblia, por favor. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio. Marque na sua Bíblia no versículo 28. Domínio. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Para você entender essa palavra, no início de tudo, na criação, Deus delegou autoridade para o homem. E essa autoridade, eu costumo dizer, em relação a esse texto, que Deus deu a autoridade para o homem, ele delegou a autoridade para o homem. Então, a mentalidade era que o homem deveria exercer governo sobre a terra. Deus governaria o homem e o homem governaria, a partir do governo de Deus, toda a criação. Ele era um gerente desse senhorio de Deus. Então, toda a criação era submissa, toda a criação era sujeita àquele a quem Deus delegou autoridade de governo. Por isso que a vontade de Deus sempre foi que essa mentalidade de governo, de reino, fosse dominasse toda a terra. Por isso que a autoridade que é dada ao homem também foi delegada na multiplicação dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. A mentalidade é que existiria uma casa, uma família, uma base de governo, e a partir dessa base de governo, que era o Éden, Adão e Eva, quando eles tivessem os seus filhos teriam filhos e iriam se reproduzindo, iriam crescendo, se multiplicando sobre a terra, o mesmo nível de autoridade e governo que o homem recebeu da parte de Deus, Adão e Eva também ia conceder debaixo do governo de Deus para os seus filhos, os filhos dos filhos, e então toda a terra seria habitada pelo ser humano, todos funcionando a partir da mentalidade primária. Qual era a mentalidade? Deus governando a terra através do homem. Deus iria exercer governo sobre o homem e o homem governaria a terra através do governo de Deus. É uma mentalidade de governo. Sendo que a palavra imagem do hebraico é tisselém. Tisselém, imagem tisselém. Esta palavra significa estátua, significa modelo, significa desenho. Grave isso aí. A palavra imagem significa estátua, desenho, um modelo. A outra palavra é semelhança. Semelhança do hebraico é demult. Demult significa
mantendo uma relação com o original. Fica meio solto se falarmos de imagem e semelhança fora de um contexto, parece que não dá muito significado, muito entendimento. Mas eu quero trazer uma história que é paralela para você entender. De acordo com a cultura, os imperadores colocavam sua imagem em estátuas para marcar seu domínio sobre a terra. E aí, para você entender isso, eu acredito que você já viajou, já saiu do Rio de Janeiro, foi para a área mais rural. Você já viu, por exemplo, aquelas fazendas, né, cheias de gados, de cavalo. E normalmente os arames farpados, as estacas, determina, na verdade, a limitação, o espaço que aquele fazendeiro tem. Então, nessa época que a gente está falando, lá no início, na verdade, quando se tinha uma propriedade, um terreno, os imperadores não mandavam cercar com arame farpado. Então, como que eles conseguiam demarcar o território? Eles pegavam, segundo a cultura, eles pegavam imagens, estátuas, alguns chegam até a usar o busto desse imperador, e então espalhava por todo o território pela qual ele governava, ele exercia o domínio. Então vamos dizer que eu estou entrando dentro de uma propriedade que não tem demarcação, não tem algo que sinalize para mim que aonde começa ou termina. Então eu entrei por dentro de uma mata, de uma floresta, de uma fazenda. Então eu me deparo com uma estátua, eu me deparo com um busto de alguém. Então quando eu olhava para aquela estátua e via o rosto daquele imperador, aquilo era um sinal. Qual sinal? O sinal de que aquele território era dominado, era governado, era propriedade daquele imperador. Então deixa eu trazer esse entendimento ou luz a esse primeiro princípio que a gente vai desenvolver hoje, vai desenvolver agora. Então, quando Deus coloca o homem no Éden e imprime, desenha, ele modela, ele dá a sua imagem, a sua semelhança, ele está colocando no homem o seu rosto, não o rosto físico, mas delegando autoridade para esse homem. Essa mensagem, ela vai além das barreiras natural e ela consegue entrar numa dimensão espiritual onde os seres espirituais que já haviam se rebelado contra Deus, ele consegue olhar para a terra e ver no homem a figura que estava sendo representada. Então, de uma aplicação muito simplificada, eu quero dizer para você que Adão no Éden era uma demarcação do reino de Deus na terra. Adão no Éden representava de forma legal o reino de Deus na terra. Então, o que eu quero que você entenda Adão no Éden era uma representação do reino de Deus na terra. Por isso que você nunca viu, eu acredito, se você conhece algum texto, dizendo, por exemplo, que o Deus que vinha visitar Adão na viração do dia para terem comunhão, para se relacionar. Já leu algum texto, por exemplo, dizendo que Adão chegou atrasado algum dia? Já viu alguma vez Adão chegando, argumentando, dizendo, Deus, eu me atrasei porque o leão correu atrás de mim, algum animal veio atrás de mim, eu tive que fugir? Você já leu algo do tipo? Não, por quê? Porque a criação, quando olhava para Adão e Eva, conseguia ver o Criador neles. Quando a criação olhava para o homem, eles viam o próprio Deus e por isso eles eram submissos, porque eu vou esclarecer isso para você. A palavra que eu pedi para você marcar, dominai, é a palavra do hebraico rada, R-A-D-A-H no final, rada. Rada significa governo. Então, quando Deus diz para o homem, dominai, Deus está dizendo, governe sobre a terra, governe sobre as aves, sobre o que foi criado no céu, na terra, no mar. Ele está delegando autoridade de governo, então toda a criação era sujeita. Por isso eu sei que parece até um pouco contraditório do que nos ensinaram. Mas na verdade a criação tem que ver Deus em nós, a terra tem que nos reconhecer como filhos de Deus, como aqueles que Deus delegou
autoridade? Eu vou andar um pouco com você na Bíblia para você entender de forma muito simples. Quer ver? Daniel entra dentro da cova dos leões. E por que os leões não comem Daniel? Sabe, não comem Daniel, porque quando os leões olham para Daniel, eles veem quem? Daniel? Não, eles viram quem delegou autoridade para o homem. Então, quando os leões olham para Daniel, eles viam o próprio Deus, e vendo o próprio Deus, eles não poderiam comer quem havia criado eles. Você entende isso? Você vai ver Elias, por exemplo, liberando uma palavra dizendo: sobre a minha palavra não cairá chuva e nem orvalho. Durante 3 anos e 6 meses, o que é que acontece? Não chove. Por quê? Porque quando Elias libera essa palavra, todo o ecossistema tem que se submeter a alguém que Deus delegou autoridade. Se você for para o maior exemplo, a maior referência das Escrituras, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Jesus, ele anda sobre as águas, ele está dormindo certo dia, e todo mundo está desesperado, e ele libera uma palavra quando acorda: vento, mar, velho, vocês esqueceram quem está aqui dentro. E então logo o mar, o vento, né, aquilo que Deus havia criado, se submetia à autoridade. Assim como em Lucas 5, eu amo essa palavra. Lucas 5, os discípulos pescam a noite inteira, não conseguem pegar absolutamente nada. Então, quando eles voltam para a terra, alguns estão consertando a rede, alguns já estão se preparando para ir embora, eles se deparam então com Jesus pedindo o barco emprestado. Jesus prega de cima do barco deles, depois Jesus manda ir um pouco mais para o fundo, manda lançar rede. Pedro, especialista em pesca, tinha uma empresa sobre isso. Pedro então vira para Jesus e diz assim: mestre, olha, disso aqui a gente entende, mas lá no fundo Pedro arranca uma palavra de esperança e diz: não, mas sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. E então ele lança a rede, pega tanto peixe que o barco quase afunda, as redes quase se rompem. Tudo isso por quê? Porque Jesus liberou uma palavra. Eu queria dizer algo para você. Na verdade, não é que Jesus sabia onde estavam os peixes. É que quando Jesus liberou uma palavra, lançai a rede à direita do barco, eu não acredito que a rede cai em cima dos peixes. Eu acredito que os peixes, ao ouvir a voz de Jesus, eles se ligaram, é o Adão do Éden. Então, eles pulam para dentro da rede. Por qual finalidade? Porque eles reconheceram em Jesus a mesma autoridade que foi delegada no Éden. Isso é demais. Eu fico muito feliz com isso. Agora, tudo que eu falar, a terra vai se submeter desde que a terra reconheça Deus em você. Então, nós somos os representantes de Deus aqui na terra. E eu preciso correr para mim não me perder dentro disso. Nós somos os representantes de Deus na terra de forma legal. Porém, qual é a doideira que acontece? A doideira é que em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1 ao 7, toda a humanidade cai em Adão. O pecado desconfigurou o plano original de Deus ao homem. Deus deu autoridade para governar sobre toda a criação e não sobre todo ser humano. O problema no Éden foi a obediência à voz errada. Esse foi o problema. A serpente foi de forma seduzida, conseguiu seduzir Eva. Eva deu ouvido à serpente. Adão deu ouvido a Eva. Olha, cada um começou a ouvir, mas deixaram de ouvir o próprio Deus. E aí que está o problema. O problema do Éden foi a obediência à voz errada. O fruto da desobediência foi a perca da comunhão do jardim e do governo sobre a criação e etc. Então, de forma muito simples, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu autoridade para governar sobre a terra. Porém, acontece em Gênesis capítulo 3, a queda de toda a humanidade quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Daí gera o pecado. E aqui eu queria falar com você o seguinte: a palavra pecado, da forma mais simples, para você entender, a palavra pecado vem do verbo atan. É a principal palavra que, traduzida, significa errar o alvo,
Então, pecado significa errar o alvo, que vem de uma palavra de Juízes capítulo 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos. Juízes 20, 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. O sentido aqui é o de errar um alvo, um objetivo. No caso, era um fio de cabelo. Sabemos que Deus criou o homem com um propósito: ser santo, puro e reto. Tudo o que Deus é. O propósito da criação foi nos tornar seres semelhantes, seres possuídos da imagem de Deus. Sendo que quando houve o pecado, houve o afastamento, nós erramos o alvo. Com isso, a humanidade perde a comunhão, perde a oportunidade de viver a plena koinonia, o ter tudo em comum, o estar juntos, o desfrutar de um nível de intimidade com o seu Deus, que era desfrutado em Gênesis capítulo 3, do 8 até o 10. Lembra da viração do dia? Adão se encontrava com o Senhor no jardim, mas houve um tempo que pelo pecado, o fato de errar o alvo, essa conexão foi quebrada, foi perdida. Então, dentre toda essa queda, essa separação, esse rompimento, essa perca de comunhão e de relacionamento, agora a humanidade está perdida, a humanidade cai em Adão, houve uma sentença sendo liberada, a terra, no versículo 17, é amaldiçoada pelo pecado do homem, a mulher sentenciada, a serpente é sentenciada, o homem é sentenciado, em meio a um momento de um sentimento fúnebre e terrível que estava sendo gerado, uma perca da comunhão com Deus, surge um prenúncio de uma boa notícia. Ao primeiro prenúncio do aparecimento de alguém que mudaria a história da humanidade em algum momento. Então entra Gênesis, capítulo de número 3 ainda, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Glória a Deus! Em meio a um ambiente de caos, a humanidade cai. Surge uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança, Gil? É a palavra de que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Já era o primeiro prenúncio nas Escrituras para o aparecimento do Messias, o aparecimento do Cristo, aquele que haveria de ser o Salvador da humanidade. Eu amo pensar nisso. No momento de queda, Deus já aparece com uma palavra de esperança. Glória a Deus por isso. Em meio à queda, Deus está anunciando o aparecimento de um Redentor na história da humanidade. Aleluia, glória a Deus. Há uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Nascerá da semente da mulher. Essa foi a palavra dada após a queda. Agora eu queria que você aprendesse, ou de alguma forma nós pensássemos um pouco no que é o Evangelho. A palavra Evangelho originou-se de duas palavras gregas. A primeira é eu, que quer dizer bom, e a segunda é angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra euangelion está relacionada a boas novas, ou notícias novas, ou boas notícias. Então, qual é o significado do Evangelho? O significado do Evangelho é a boa notícia. São notícias novas. Agora eu queria que você pensasse comigo. Se Evangelho é a boa notícia, então, deixa eu descontrair um pouco. Então, se entrássemos para o campo do futebol,
Falar, por exemplo, que um time que está na segunda divisão vai ser campeão brasileiro, isso é uma boa notícia. Se falarmos para alguém que estava desempregado há um bom tempo que ele agora está empregado, isso é uma boa notícia. Então, quando falamos sobre evangelho, nós estamos falando de boa notícia. Então, o evangelho que nós estamos falando é o evangelho de Cristo Jesus. Então, qual é a boa notícia de Deus ao homem? A boa notícia de Deus ao homem é Cristo. Cristo é a boa notícia. Cristo é a semente que nasceria. Para você entender, o Senhor Jesus Cristo é o conteúdo do evangelho. Amém por isso? O Senhor Jesus Cristo é o conteúdo do Evangelho. Sua vida, seu ministério terreno, seu sofrimento, sua morte e ressurreição. Em Romanos, se você parar para ler Romanos capítulo 1, do 1 ao 7, você vai ler sobre isso. É a mensagem que Cristo, que salva o pecador. Em João 3,16, Romanos 1,16 também. É o meio empregado por Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, mas a boa notícia de Deus ao homem é Cristo. Cristo, deixa eu dizer isso para você, o Evangelho não começa em Mateus e não termina em João. O Evangelho começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Por isso que você... Gil, mas como assim? Como que o Evangelho começa em Gênesis e termina em Apocalipse? O Evangelho começa em Mateus e termina em João. Não, o Evangelho começa em Gênesis. Eu acabei de falar para você a primeira notícia, a boa notícia em meio ao caos de que da semente da mulher nasceria um. Por isso que lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8, versículo 9, diz que tendo Deus previsto a salvação aos gentios, pregou o Evangelho para Abraão. Abraão aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. Abraão aparece em Gênesis. Então, desde Gênesis, desde o início, Deus já estava anunciando a sua boa notícia. A boa notícia de Deus ao homem é Cristo. Então, qual é o resumo do Evangelho? O primeiro capítulo do livro de Romanos é o resumo do Evangelho. Você que quer aprender sobre o Evangelho, eu te aconselho a estudar com força Romanos. Medite em Romanos, medite em Gálatas e Gênesis. Esses 3 livros. Fica mergulhado estudando essa palavra. O primeiro capítulo do livro de Romanos é o resumo do Evangelho. Ele faz um panorama de tudo aquilo que o homem precisa saber a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Só botei 2 pontos aqui para você entender. Ele vai tratar sobre origem divina e humanidade de Jesus, e segundo, o plano de Deus para redimir a humanidade. Então, eu quero começar com o plano de Deus. O plano de Deus. O Evangelho não é algo que surgiu de forma improvisada. Preste atenção nisso. O Evangelho não é algo que surgiu de forma improvisada. Deus havia prometido antes dos tempos eternos. Diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia revela que Deus o prometeu, em Romanos 1, 2, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Então, o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda é que após a queda em Gênesis, Deus não cria um plano B. Tipo assim, o plano A deu errado, então Deus teve que criar um plano B. Não, Deus não cria um plano B, Deus cria um plano adicional para trazer a humanidade para o plano original. Amém? Então Deus não cria um plano B e Deus falhou, a humanidade, o homem falhou e Deus ficou sem saber o que fazer. Então Deus cria um plano B. Não, ele cria um plano adicional para nos trazer para o plano original. Amém? Só para você entender. Por isso que desde de Gênesis até Apocalipse, né, até antes ali do Velho Testamento, há apontamentos, há profecias, há declarações sobre o surgimento de alguém. O próprio ato do derramamento de sangue para servir de perdão do homem, né? Levava rolinha, pomba, cordeiro,
um bezerro, aí varia da condição financeira de cada um.